Existem quatro operadores lógicos mais utilizados em matemática, que são os operadores conjunção, disjunção, implica e bicondicional. O operador conjunção, ele retorna verdadeiro apenas quando ambas as componentes, nesse caso P e Q, são verdadeiras. O operador disjunção, ele retorna verdadeiro quando pelo menos uma das componentes, ou P ou Q, são verdadeiras. O operador implicação, ele retorna falso quando o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso. E o operador bicondicional retorna verdadeiro sempre que as componentes têm o mesmo valor lógico, ou seja, ambas são verdadeiras ou ambas são falsas. E cada um desses quatro operadores lógicos tem um tipo de negação característica. A negação dos conectivos são estabelecidos pelas relações de De Morgan, que dizem a negação da conjunção é a disjunção das negações e a negação da disjunção é a conjunção das negações. Vamos, por exemplo, que eu queira provar essa primeira propriedade aqui. Para fazer isso, eu faço uma tabela com P, com Q, com P e Q, com não P e Q, com não P, não Q e não P ou não Q. Suponha que P seja verdadeira e Q também seja verdadeira. Então, P e Q vai ser verdadeira, não P e Q vai ser falsa, não Q vai ser falsa, não P, aliás, vai ser falsa, não Q vai ser falsa, e não P ou não Q vai ser falsa. E bate os resultados. Com V e F, também você vai ter que P e Q vai ser falso, não P e Q vai ser verdadeira, portanto, como P é verdadeiro, não P vai ser falso, como Q é falso, não Q vai ser verdadeira, e não P ou não Q vai ser verdadeiro. Também bate. Para F e V, aliás, P, se P for falso e Q qualquer coisa, P e Q já vai ser falso, não P e Q vai ser verdadeiro, o não P vai ser verdadeiro, o Q vai depender do valor do Q, e não P ou não Q, como o não P já é verdadeiro, o não P ou não Q vai ser verdadeiro também. E também bate. E assim a gente prova essa equivalência tautológica, que a negação da conjunção é a disjunção das negações. E a segunda relação, de que a negação da disjunção é a conjunção das negações, também prova-se de maneira análoga. Já para negar, aliás, uma condicional, a gente vai utilizar a seguinte relação tautológica, que a negação de uma condicional, P implica Q, é P e não Q. Também para provar, eu preciso construir uma tabela de P, Q, P implica Q, não P implica Q, P não Q e P e não Q.
Se P for verdadeiro e Q for verdadeiro, P implica Q é verdadeiro. Então não P implica Q é falso. O P vai ser verdadeiro, não Q vai ser falso. E P e não Q, portanto, vai ser falso. E bate os resultados. Se P for verdadeiro e Q for falso, P implica Q vai ser falso. E portanto não P implica Q vai ser verdadeiro. Copiando aqui, P vai ser verdadeiro. Se Q é falso, não Q vai ser verdadeiro. E portanto P e não Q vai ser verdadeiro. E também bate os resultados. Já se P for falso, vai acontecer, independente do valor do Q, vai acontecer que P implica Q vai ser verdadeiro. Então, portanto, o não P implica Q vai ser falso. Aqui o valor de P vai ser falso. O valor do Q vai depender. E P e não Q vai ser, como P vai ser falso, o P e não Q vai ser falso também. E também bate os resultados. Portanto, a gente conseguiu provar essa equivalência tautológica aqui, de que a negação de uma condicional P implica Q é da forma P e não Q. Já para negar o quantificador, eu faço o seguinte procedimento. Se eu tiver um quantificador existencial, eu substituo ele pelo quantificador universal e nego a propriedade. A partir, eu troco ter a propriedade por não ter a propriedade. E nesse segundo caso também eu troquei o quantificador universal pelo quantificador existencial. Troquei ter a propriedade por não ter a propriedade. E essa relação tautológica ela é uma relação óbvia, né? Porque afirmar que não existe o número tal que ele tem uma propriedade é o mesmo que afirmar que todo número não tem a propriedade. Então pode esquematizar essa propriedade. Eu estou afirmando que não existe um número que tem essa propriedade. Ou seja, todo número está fora do contexto dessa propriedade. E portanto, para todo número que eu pegar, ele não vai ter essa propriedade. E o mesmo para o quantificador universal. Se todo número tem essa propriedade, ou seja, se todo mundo do universo está dentro dessa propriedade, esses daqui são os números possíveis que eu estou representando por esses pontos, e esse P está representando a propriedade. Se não é verdadeiro que todo mundo está dentro do universo dessa propriedade, então existe alguém que está fora dela, que é o que está sendo expresso por essa segunda noção aqui. Então, por exemplo, suponha que eu queira negar essa fórmula. A fórmula para todo x existe um y, tal que x mais y é igual a zero, que seria a existência do inverso aditivo, né? Então, para estabelecer uma fórmula tautologicamente equivalente a ela e mais simples, eu vou substituir primeiro esse quantificador universal pelo existencial e negar o que está dentro. Vou fazer o seguinte, ficou dessa forma. E agora eu vou ter a negação de uma outra forma que tem também um existencial, e para negar eu vou trocar esse quantificador existencial por um quantificador universal e vou negar o que é a fórmula que ele está modificando, e vai ficar da seguinte forma. E agora eu só preciso ajustar
x mais y igual a zero, a negação disso é x mais y é diferente de zero. Então, a negação dessa fórmula, de que todo número tem um inverso aditivo, é a forma de que existe um x, tal que para todo número y, eles somados não dão zero.